Boa noite a todas, todos, todes. É muito prazer, na verdade, que a gente retome esse curso, que é um curso de extensão em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, né? O Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Territórios, né? Eu me chamo Ariana Nuala. Atualmente eu estou como gerente de Educação e Pesquisa aqui na oficina Francisco Brenan. Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente para poder me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara, uso um corte de cabelo curtinho assim, tenho um óculos grande e redondo com como é que eu posso dizer? Branco assim, ele é da cor branca. Tenho três piercings no meu nariz, dourados. Uso argolinhas pequenas, douradas também. Estou usando meio que uma blusa, de lã laranja, com um tom bem forte neon. Atrás de mim você consegue ver uma cortina em tom marrom e e ao longo da parede você consegue ver duas artes que são como se fossem cartas de tarô em serigrafia, uma laranja e uma roxa, e uma janela também. Pronto, é sempre difícil se autodescrever. Mas eu queria, antes da gente começar, falar um pouco sobre a oficina. A oficina Francisco Brenan, para quem não conhece, ela fica aqui em Recife, em Pernambuco, né? A gente tem desde 2020, 2021 feito um trabalho, né, que é de reforçar, né, camadas a partir de três eixos, que são cosmologias, territórios e natureza, que é justamente os eixos que dão mote ao curso. A gente entende que esses eixos eles partem, né, da poética do artista Francisco Brenan, mas que ao mesmo tempo eles nos dão possibilidades, né, de não se findar, mas sim de ampliar perspectivas e criar relações com outras narrativas que às vezes não foram contadas na própria oficina, em sua história. Então, o curso de diálogos, né, ele tem essa característica de ser um processo para educadores. Na oficina, a gente tem algumas ações, né, de formação com professores presencialmente também. Em breve, a gente estará também lançando, fiquem atentos, assim, para o pessoal da região metropolitana do Recife, um laboratório de publicação para professores, né, um laboratório que tem como objetivo a feitura de um material, né, um livro, né, feito por professores para outros educadores. A gente aqui também trabalha com oficinas, né, além de tudo, imersões, né, criando perspectivas de artistas contemporâneos, de curadores, pesquisadores que possam trabalhar criativamente, né, junto com o grupo. E além disso mais, a gente tem um programa de exposições que fica aberto anualmente, né? São exposições temporárias, às vezes de longa duração, algumas sobre a obra do Francisco Brenan e outras que envolvem, né, outros artistas contemporâneos e uma relação diretamente ligada ao território. Então, a gente tem feito esse trabalho junto à gerência artística. É um trabalho, eu digo, novo, parece que todo ano é sempre um ano que a gente recomeça, pois tem sido um desafio, pois o lugar é muito grande, ele é bem próximo ao Rio Capibaribe, em torno, né, encoberto, na verdade, pela Mata Atlântica. É um museu que ele é dentro realmente da mata, acho que vale a pena quem puder conhecer. A gente também trabalha com educação pensando no processo ecológico, fazendo trilhas, né, nessa mata e discutindo também uma relação das próprias relações de plantation, digamos assim, que ainda se seguem e perpetuam pensando Pernambuco, né, que a gente tem um projeto chamado Artes, Museus e Antropoceno, né, onde a gente tem bolsistas que pesquisam assim sobre o antropoceno, essa relação delas com o museu. Então, enfim, é uma camada, né, de atividades que vocês conseguem encontrar informações no nosso Instagram. Em breve, no nosso site atualizado, também a gente fica aberto para qualquer tipo de dúvida. E, enfim, né, falando um pouco sobre esse curso, a gente teve esse primeiro ciclo em 2021, as conversas estão gravadas, então vocês podem acessar pelo YouTube da oficina, tanto é 2021, tanto é 2022, né? A de 2021 tinha esse caráter mais expansivo da gente entender algumas formas do que seria território, o que seria natureza, o que seria cosmologia, dentro da abrangência do que é esses próprios temas, digamos assim, essas próprias palavras. E o segundo ciclo de 2022, né, a gente chamou de Por que Educar no Fim do Mundo, né? Essa é uma edição que a gente pensou mais em abrir mais para o eixo natureza,
o que continua um pouco nessa terceira edição do curso, que a gente vai abrir com a Nilma, né? Acho que Camila vai falar um pouco do resumo desse curso. Queria muito agradecer, em particular, né? Aí, Nilma, sua pergunta dos agradecimentos, para Thales Raul Colatino, né, que é o diretor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, a Proesc, aqui da Universidade Federal de Pernambuco, assim como Henrique Falcão, né, que é nosso educador aqui da oficina, assim como Camila, que está hoje com a gente, mas Henrique foi responsável pela essa articulação, né, entre todos os pensadoras que vão estar aqui junto com a gente, compondo esse curso. Para além disso, também gostaria de agradecer a nossa diretoria, né, a Ingrid Mello, a Marcos Batista, né, que são nossos diretores na oficina, e também a toda a equipe de educação, né, a Júlia Meira, que está aqui na produção, enfim, que fez e faz esse processo todo acontecer. Né, eu não vou me demorar muito, eu acho que Camila pode seguir agora, ela vai dar as instruções um pouco de como esse encontro vai dar, né, e apresentar a Nilma. Muito obrigada, gente, boa noite e bom encontro. É. Olá, gente, boa noite a todos, boa noite, Nilma. Eu me chamo Camila Cerejo, sou educadora da Oficina Francisco Brenan e hoje sou eu que vou mediar esse primeiro encontro, é uma honra para mim estar aqui. Eu vou também me autodescrever, que acho que é um pedido que a gente pode fazer para todos que forem falar, já que, enfim, não sabemos se tem alguém cego ou com baixa visão hoje aqui, mas como todo esse material vai para o YouTube, é importante a gente se autodescrever para ajudar nesse processo de acessibilidade. Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, castanho escuro, cacheado. Eles estão na altura do ombro, mais ou menos. Estou num ambiente que tem algumas paredes brancas atrás de mim. Do lado esquerdo tem três quadros de moldura preta, duas pinturas e um impresso mais em cima, que dá para ver pouco. Do lado direito tem uma bandeira preta e uma parede, uma porta com um mural de lambe. Além disso, sou uma pessoa com alguns piercings no rosto, tenho um piercing entre os olhos, tenho dois piercings no nariz, estou usando é, uma corrente dourada, alguns brincos dourados, dá para ver um pedacinho da minha blusa, que é uma blusa branca, bege, clarinha, de crochê. Vamos lá. É justamente a partir da gerência que a Ari estava falando que a gente construiu esse curso, né, em parceria com a Universidade Federal e também com o IAC, que é o Instituto de Arte Contemporânea da universidade também. Hoje a gente está dando início à nossa terceira edição do curso de extensão, Diálogos sobre Natureza, Cosmologias e Território. É uma formação de professores que tem uma duração de 40 horas, sendo 20 dessas horas distribuídas em 9 encontros remotos, que vão acontecer todas as terças e quintas, às 19 horas, a partir de hoje, até o dia 14 de setembro. As outras 20 horas serão assíncronas, de estudos e leituras que estão sendo indicadas pelos nossos convidados. Nesta terceira edição, o curso celebra os 20 anos de implementação da Lei Federal 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras e africanas, ampliada para discussões, né, também sobre a Lei 11.645, que incluiu a obrigatoriedade do ensino de cultura e história dos povos originários. Os 9 encontros serão divididos em 3 módulos, e cada um dos 3 módulos tem 3 encontros, sendo sempre uma conferência de abertura, como a de hoje, uma mesa de diálogos e uma discussão didática, onde a gente trará experiências mais práticas da sala de aula e do ensino. Esse é um formato do curso que a gente vem implementando desde o ano passado, que é um pouco diferente do primeiro. No ano passado ocorreu super bem, então a gente continuou com ele esse ano. E hoje a gente está dando início ao primeiro módulo, que se chama Lei 10.639, Dimensões Histórica e Pedagógica. E a gente está começando com uma conferência de abertura, que vai ser realizada pela professora Nilma Lino Gomes, que está aqui com a gente.
Eu vou ler aqui uma pequena mini bio da Nilma, para todo mundo se localizar. Imagino que muita gente deva conhecê-la, mas para dar um contexto. Nilma é professora titular da FAI, da UFMG, e é emérita pela mesma universidade. Mestra em Educação pela FAI, UFMG também, e doutora em Antropologia Social pela USP. Pós-doutora em Sociologia pela Universidade de Coimbra e em Educação pela UFSCar. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social, na FAI, UFMG. É bolsista de Produtividade Científica do CNPq, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Étnico-Raciais e Ações Afirmativas, do NERA-CNPq também, e consultora para políticas antirracistas da Fundação Santilana. E também foi reitora pro-tempore da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Ministra da Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial entre 2015 e 2016 e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos entre 2015 e 2016. É isso. Antes de nós começarmos, eu gostaria de explicar um pouco como vai ser a dinâmica do encontro hoje. Estamos usando um modo do Zoom que chama Webinar, e eu acho que tem muita gente perguntando no chat, eu vou esclarecer. Nesse modo do Zoom, só quem aparece somos nós que estamos aqui como palestrante, então vocês não precisam se preocupar se o microfone ou a câmera está ligada. E vocês também não vão conseguir abrir a câmera ou o microfone para falar diretamente com a gente. Todas as perguntas terão que ser feitas pelo chat. Na verdade, a gente tem aqui um modo, tem o chat que dá para a gente ir conversando, mas tem um botão que é especificamente para perguntas, que eu acho que vai ser bem útil para a gente lá na frente, porque esse encontro é dividido em dois momentos. O primeiro será a fala da professora Nilma, e após isso, nós teremos um tempo para algumas perguntas, onde eu irei lendo as perguntas que forem aparecendo e repassando para a professora responder. Tá combinado? Espero que vocês tenham entendido. E agora eu só gostaria de afirmar que é um enorme prazer para mim estar recebendo todos vocês aqui hoje, estar recebendo a professora Nilma. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, estou muito feliz por estar aqui nesse encontro. E certa de que vai ser muito importante, proveitoso para todo mundo que está aqui. E agora passo a palavra para a professora, sem mais delongas. Muito obrigada, Camila. Uma boa noite. Uma boa noite para todas as pessoas que estão aqui nesse curso, que estão aqui me ouvindo. Eu quero agradecer pelo convite para participar e sempre que eu posso participar de momentos de formação, formação inicial, formação continuada de professoras e professores na perspectiva da Lei 10.639, eu faço de tudo para poder participar, porque é muito importante, não é? A implementação da lei, e é muito importante que nós avancemos cada vez mais na discussão de uma educação antirracista. Então, eu tenho muito prazer de estar aqui nessa terceira edição desse curso de extensão. Eu quero cumprimentar a Ariana Nuala, ao Henrique Falcão e a toda a equipe que promove e organiza o curso. Quero cumprimentar também e agradecer ao FPE, que é parceira, cumprimentar todas as pessoas que aqui estão. Bom, eu pensei de fazer uma breve introdução com algumas reflexões mais gerais sobre a questão da racial no contexto do campo da diversidade, e depois entrar especificamente para algumas dimensões que eu penso que são acionadas pela lei e pelas suas diretrizes. Então, eu sempre gosto de chamar a atenção da lei e suas diretrizes, porque, como todos e todos aqui sabem, imagino que as pessoas aqui elas já tenham um conhecimento, né, da lei, as pessoas que estão fazendo o curso, a lei ela significa assim, 2 artigos da LDB, alterando a LDB porque acrescenta 2 artigos, o 26A e o 79B. O 26A fala do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana,
E o 79B fala da inclusão do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, no calendário escolar. O 26A ele foi novamente alterado, como vocês sabem, pela 11.645, em 2008, introduzindo também a questão indígena. Porém, o fato de termos essa alteração da 10.6 pela 11.645 não anulou, não revogou a 10.639. Vocês podem olhar no site do Planalto, da LDB, que você vai encontrar nessa parte do 26A o texto falando que ele foi alterado pela 11.000, mas não fala que ele foi revogado. E também porque o artigo 79B, também se vocês entrarem no site do Planalto, vocês vão ver que ele continua como 10.639. Então, ficou um pouco corrente assim, entre as pesquisadoras e pesquisadores das relações étnico-raciais falar da 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e quando quer se referir à questão indígena, fala-se da 11.645. Há outras pessoas, pesquisadores e pesquisadoras e professores da educação básica, que preferem falar da 11.645, incluindo a questão africana e afro-brasileira e a indígena propriamente dita. Eu sou daquelas e daqueles que prefiro trabalhar com a 10.639, continuar trabalhando com ela, porque é ela que faz 20 anos, completa 20 anos, não é a 11.645, e continua valendo a 10.639, e principalmente pelo recorte dela, que é um recorte que fala de discussões e de conhecimentos ligados à população negra brasileira, à população africana, suas culturas, seus saberes, suas civilizações, e a essa diáspora. Então, eu começo pontuando, né, como eu já fiz e outras pessoas já devem ter me ouvido, já devem ter lido, localizando a Lei 10.639, alteração da LDB, ou a LDB alterada pela 10.639, acho que é melhor falar assim, no contexto da diversidade, ou seja, o conteúdo dela, a questão que ela trabalha no contexto da diversidade, que é a dimensão étnico-racial da população brasileira, que está vinculada, né, com todo um histórico das nossas civilizações africanas, entendendo-as no contexto da diversidade, entendendo essa diversidade como uma construção social, cultural, histórica, das diferenças, uma construção que é mais do que nós vemos a olho nu. As diferenças são mais do que uma soma entre os diferentes, mas essa construção ela nos leva a entender que esse complexo da diversidade no nosso Brasil e em outros lugares do mundo significa que nós temos, ao longo do processo histórico e social, diferenças que são construídas, que são inventadas, quer seja pelos grupos que demarcam as suas identidades, quer seja também por outros grupos, inclusive grupos colonizadores e dominadores, que elegem, entre aspas, diferenças para dominar. Então, a gente tem aí uma complexidade tremenda nesse campo, e eu gosto sempre de localizar a questão étnico-racial nesse campo da diversidade, numa perspectiva emancipatória, entendendo-a como uma construção, para a gente não incorrer no erro de trabalhar com a questão étnico-racial e a questão africana na educação, principalmente, como se fossem duas coisas soltas no espaço, não é isso? Tem todo um histórico, e hoje, cada vez mais que avança a discussão do direito à diferença, do direito à diversidade, etc., nós vamos percebendo que outras questões e outros sujeitos e sujeitas também vão reivindicando esse seu direito a pertencer a coletivos diversos, mulheres, indígenas, quilombolas, grupos juvenis, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, entre outros. E essa diversidade que é própria da formação humana, que está presente em todos os lugares do mundo, ela aqui no Brasil, ela assume diferentes contornos em função do nosso próprio histórico de colonização, no contexto latino-americano, no nosso histórico de escravidão, os nossos ciclos ininterruptos de libertação que nós vamos tendo no Brasil, até chegar no próprio ciclo da democratização do nosso país,
Então, vem a abolição, depois você tem república, você tem ditaduras, e mais ditaduras, e luta por governos democráticos, depois você tem governos democráticos, tem tentativas de golpe de novo, e por aí vamos. Então, eu diria que a democracia no nosso país, que é diverso e também desigual, ela tem fragilidades, principalmente de ciclos que não se complementam quanto garantia de direitos, quando eles são ciclos de interrupção de poderes autoritários, de poderes militares, de poderes coloniais, né? Sempre fica, digamos assim, um ranço de algo que não foi trabalhado, de um direito que não foi garantido, e isso faz com que setores populares, e dentro dos setores populares, os grupos diversos, transformados em desiguais nessas tensas relações de poder, lutem muito para que essa democracia mais formal que nós falamos por ela, tanto nela, para que essa igualdade formal que nós falamos tanto sobre ela, possa valer também para eles e elas. Então, sujeitos desses grupos lutam muito, porque nós temos um discurso, uma retórica no Brasil de luta democrática, e temos uma ação, não só a retórica, nós temos uma ação de luta democrática também, mas temos uma retórica de uma democracia muito mais plena do que realmente ela é. E o racismo é um fenômeno que nos mostra o quão a nossa democracia brasileira ainda não é plena para todos, todas e todos, né? Assim como o machismo, assim como a LGBTQIA+, fobia, assim como o capacitismo, assim como o etarismo, ou seja, fenômenos perversos que vão convivendo com a nossa luta democrática, convivendo de forma muito perversa, digamos assim, e também fenômenos que recebem toda uma redição quanto mais o capitalismo ele avança, quanto mais ele avança e traz uma relação social baseada na exploração, no capital. Então, o que eu penso, né? Pensar, assim, refletindo sobre nós aqui no nosso curso, é que é importante, sempre quando nós vamos falar da legislação, das diretrizes, né, compreendê-las dentro de um processo histórico, de um processo cultural, de um processo econômico, porque muitas vezes nós acabamos falando sobre essa história, essa cultura afro-brasileira, na diáspora africana, também pensando no próprio contexto africano, descolado dos contextos históricos todos nos quais estamos imbricados e embrenhados, né? Então, isso, talvez a gente até tenha feito isso muito no início, que leva, inclusive, a usar, né, essa nossa leitura da lei, das diretrizes, ela pode, inclusive, ser usada de forma negativa contra nós. Quando, por exemplo, e isso fruto de pesquisas que já fiz, gestores e gestoras já falaram em pesquisas que essa é uma lei à parte, essa é uma lei dos negros, né? O racismo não tem nada a ver com a gente, na escola não tem racismo, ela é uma invenção do movimento negro. Então, essas falas que são falas eivadas de racismo, óbvio que são eivadas de uma ignorância em relação ao tema, elas também, muitas vezes, a forma como nós abordamos, separando a discussão racial das outras discussões do Brasil, acaba municiando, digamos assim, essas pessoas a usar de forma contrária e negativa, né, contra nós e contra as lutas emancipatórias dos movimentos sociais do movimento negro, essas questões. Então, não sei se está dando para me compreender, eu estou querendo trabalhar isso de forma imbricada. Bom, então, indo à frente, eu acho que sempre nós vamos ter que trabalhar a lei 10.639 e suas diretrizes curriculares nacionais. Porque, óbvio, como o texto da lei ele é muito chutinho, e tem que ser assim mesmo, texto legal não pode ser textos muito longos, etc., ela tem diretrizes, não é isso? Que é um parecer e é uma resolução, o 03 de 2004, parecer, a 01 de 2004, resolução, que tem força de lei e que, então, explicitam, né, dão orientações, traçam parâmetros de como essa legislação, ou a LDB alterada por essa legislação, ela pode ser implementada nos sistemas de ensino, nas escolas,
de educação básica e, inclusive, na formação inicial de professoras e professores. Basta ver o artigo 1º da Resolução 01 de 2004, onde se fala que essa discussão tem que estar não somente na formação inicial, mas ela deve permear toda a formação universitária, ou seja, as outras áreas, os outros cursos também. E essa é uma luta muito árdua nossa ainda. Se lutamos para que a formação inicial incorpore, quanto mais a formação em outras áreas, nos bacharelados, nas engenharias, nas medicinas, nas áreas de saúde biomédicas. Mas sabemos que todas essas precisam ter uma compreensão da questão racial no Brasil e da questão africana. Compreender também a questão africana, tirando dela uma série de estereótipos que o racismo impõe, vai nos ajudar a entender o continente africano e as suas civilizações. E isso pode nos ajudar a romper com estereótipos racistas que se tem sobre o continente africano, suas civilizações, suas histórias, suas culturas, suas línguas, sua população, né? Suas etnias, inclusive. Então, esse processo da lei e das diretrizes, como nós sabemos, é processo de luta social. Luta social é processo de mudança, não é só de inclusão da discussão ou da questão, mas é de mudança curricular, de mudança da teoria educacional, de mudança de paradigmas, e são essas questões que nos fazem refletir porque é tão complexa essa implementação, né, ao longo desses 20 anos. Porque nós lidamos não somente com a superação, o combate ao racismo estrutural, que está nas instituições, porque ele é estrutural, então ele está na sociedade como um todo, ele permeia as relações sociais que nós estabelecemos na sociedade, então ele está incrustado nas instituições. A escola é uma instituição, né, e forte nas sociedades como a nossa, ditas letradas, com todas as aspas possíveis. Então, logo, esse racismo como fenômeno perverso, ele ali está. E mais, entendendo que quando nós falamos racismo estrutural, racismo epistêmico, racismo institucional, nós não estamos falando de racismos, na minha opinião, nós estamos falando de um fenômeno perverso, que é o racismo, e das diferentes formas como ele se expressa nos diferentes setores, instâncias, espaços, instituições da sociedade. Porque a base é a base daquela lógica de que existe superioridade e inferioridade racial. E aí essa hierarquização de raças, etnias e povos e suas culturas e seus conhecimentos, ela entranha nas relações de poder, ela reforça as relações de poder e ela, inclusive, induz formas de dominação, de colonização, de exploração, né? E de violência. Então, é bom que nós trabalhemos as diretrizes, porque elas vão dar orientações para que educadores, escolas, universidade implementem, né, a legislação e vão além, né, e possam ir além. Então, pensar essa relação do que implica a lei e suas diretrizes, ela implica em posicionamentos políticos. Não tem como implementar o que a LDB diz ao ser transformada, alterada pela 10.639, sem nos posicionarmos politicamente. Não dá para ficar neutra, nem em cima do muro, porque significa, é uma lei de combate ao racismo, então significa se posicionar contra o racismo e tudo aquilo que ele traz, né? Implica também uma reorganização do trabalho na escola, implica uma reorganização do tempo dos espaços escolares, da própria formação de professoras e professores, de um trato ético e democrático das estudantes, dos estudantes e seus familiares e dos professores, professoras e outros profissionais da educação, gestores, coordenação pedagógica entre si. Implica também construirmos novas alternativas para a condição docente e uma postura democrática diante do diverso. Então, eu quero refletir com vocês que essas questões todas que estão em torno, que pode parecer uma legislação que ocupa 2 artigos da LDB, vão mostrar a complexidade não da lei em si, mas do fenômeno perverso que ela quer combater, que é o racismo.
e das formas como esse racismo se expressa e como ele está infiltrado na nossa formação educacional desde muito tempo, né? Tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Isso pensando quando a população negra brasileira começa a ter mais acesso à educação pública, sobretudo, porque antes estávamos fora da educação e fora da educação pública. Então, quanto mais nós lutamos no Brasil para democratizar a educação, universalizar a educação, como o nosso olhar era um olhar muito mais sobre as condições econômicas da população, as classes populares, as classes trabalhadoras, o nosso olhar, ou o olhar da educação, das educadoras, dos teóricos, dos formuladores de políticas, não captava a desigualdade racial no interior dessa educação brasileira. Não captava a forma como negros e negras eram tratadas e ainda são tratados dentro da instituição escola, né? Seja básica, seja instituição universidade em nível superior. Esse olhar muito universalista, muito globalizante, que foi o prioritário na nossa história da educação e que ainda é o hegemônico, ou seja, aquilo que a lei traz, aquilo que as outras diretrizes trazem, aquilo que a discussão da educação escolar indígena traz, da educação do campo traz, da educação em direitos humanos traz, ainda não são questões consideradas hegemônicas no currículo, centrais no currículo, hegemônicas ou centrais na formação inicial de professoras e professores. São questões que tensionam essa ideia, esse padrão universal, homogeneizante de sujeitos e de conhecimento e de aprendizagem, e de ensino e de aprendizagem. Porque se eu entendo que o ensino ele é ministrado para sujeitos de coletivos diversos, diferentes, de aprendizagens diferentes, de experiências culturais diferentes, eu, como professora, gestora, coordenadora pedagógica, ou a formadora, o formador de professor, nós vamos ter que ir muito mais além do que nós vamos ao entender que uma única discussão que eu faço de uma forma linear, ela vai atender, digamos assim, o campo da percepção e da aprendizagem de todas as pessoas que estão nesse processo educativo comigo ao mesmo tempo e do mesmo jeito. Logo, isso mexe com a docência, gente. A nossa docência não pode ser a mesma, considerando o que traz a lei e as diretrizes, e esse é o nosso desafio. E eu penso que toda essa complexidade, muitas vezes de forma consciente, outras formas até mesmo inconsciente, isso tudo está no bojo da discussão que nós estamos fazendo nesses 20 anos, do porquê essa legislação não pegou da forma como ela deveria ter pego por ser a LDB. Insisto, como já fiz em outros momentos, que não significa dizer que ela não está sendo implementada. Ela está sendo implementada de forma irregular, de forma, digamos assim, inconsistente em muitas determinadas situações, mas olhar para a implementação dessa legislação ao longo dos 20 anos não significa olhar só para dentro da instituição escolar. Nós temos que pensar também para as outras áreas do conhecimento, e aí o campo das artes é um deles, o campo da cultura de um modo geral, né? Então, nós temos que olhar para outras dimensões também, que hoje são afetadas, digamos assim, indagadas, e que tem trazido, tem movimentado, tem tido mudanças em relação à questão racial e à questão afro-brasileira, e quando você vai olhar, sempre tem ali uma questão, olha, tem uma legislação que hoje nos obriga a fazer essa discussão, né? Então, tem hora que parece que outros campos vão mais rápido na implementação dela do que aquele cotidiano dentro da escola, etc. Mas isso é uma coisa que eu não posso afirmar. Isso a gente teria que ter pesquisa para dizer isso. Eu só estou falando de um sentir. Bom, indo além, também para trabalhar nosso trabalho com a 10639, suas diretrizes, não basta apenas saber dela, ler, né, trocar práticas pedagógicas, discutir com o movimento social, tudo isso é muito importante. Mas eu diria para vocês que tem uma necessidade, que ela é muito importante, que é repensar a concepção de educação que a gente tem.
repensar a concepção de estudante, de aluno, aluna que nós temos, de currículo que nós temos, de organização da sala de aula, daquelas discussões que nós devemos fazer com nossos estudantes, com as nossas e os nossos estudantes. Ou seja, esse repensar dessa concepção de educação nos mostra que essa concepção muito linear e muito conservadora de educação, inclusive concepções preconceituosas mesmo de educação, que não aceitam a diversidade, não é isso? Que pensam que a diversidade é um mal, que pensam que a diversidade é uma ameaça, né? Essas concepções, elas precisam ser alteradas, senão você não consegue implementar uma lei que é emancipatória, diretrizes que são emancipatórias, que são antirracistas. Outra questão é que a concepção que está presente na 10.000 e nas suas diretrizes é uma concepção de educação emancipatória, democrática e antirracista. Então, há que se mudar as concepções ou a concepção de educação que nós temos. Não é simples, não é só basta implementar. Para implementar tem que mudar muita coisa. E essa é, talvez, dos pontos nevrálgicos de por que esses 20 anos, no chão da escola, no dia a dia da escola, a gente vai tendo muitas dificuldades em determinadas escolas, em determinados setores, de inclusão de disciplinas obrigatórias na formação inicial, de formação continuada, né? Além de questões da ordem orçamentária, né, que nós temos, que, como não se dá a devida importância para tudo isso que eu estou falando, também se pensa que não se deve investir recursos. Porque se for investir recursos para essas questões, para a formação, etc., etc., você vai estar gastando e não investindo, né? Tanto é que nós temos hoje a discussão do Fundeb, da condicionalidade 3, o Fundeb, foi um avanço do movimento negro ao conseguir trazer para o campo do financiamento da educação básica a questão das desigualdades raciais. Então, é algo novo que as secretarias municipais e estaduais de educação elas estão lidando ainda com essa questão. E aí tem surgido, sim, o interesse, né, para entender da 10.639 quando você toca na questão do financiamento da educação. É triste, mas é verdade. Ao mesmo tempo, isso pode resultar, sim, ações mais efetivas da política. Porque um dos problemas que eu acho que nós temos lá no iniciozinho, na alteração da LDB, pela 10.639, é não ter previsão orçamentária para a sua implementação. E a gente sabe que política pública ela não consegue ser implementada se você não tiver previsão orçamentária. Então, ela não pode ficar só com a boa vontade das pessoas. Esse eu acho que é um momento, é uma reflexão de maturidade que nós fazemos hoje, depois desses 20 anos. Nós, movimento negro, educadoras e pesquisadores que lidam com o tema. Muito bem. Então, indo além da concepção de educação que nos move, de estudante, de currículo, de docência, qual a concepção de docência que nos move, tudo isso a lei mexe, eu diria para vocês que a educação pública ela se tornará cada vez mais pública na medida em que ela compreender e agir para que o direito à diversidade, para que o direito à equidade e o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana sejam eixos orientadores das práticas pedagógicas. Aí eu acho que nós vamos avançar num país com mais de 57% de população negra, com altos índices de pobreza representados na vida e pela vida das pessoas negras, 70% dos pobres no Brasil, negros e negras. Então, eu acho que para a educação pública se tornar pública, ela tem que ser antirracista. Bom, então, um dos caminhos que eu penso aqui para a implementação da legislação e suas diretrizes é entender que elas nos ajudam a indagar as disciplinas clássicas do nosso currículo, né? E essa resposta, ou as respostas a essas indagações, elas vão enriquecendo a própria abordagem dessas disciplinas clássicas dos nossos currículos, né? E eu quero, então, conversar com vocês que não se trata de uma história paralela, uma cultura paralela, né? É entender que
a arte, a história, a matemática, a geografia, tantas outras disciplinas do currículo, clássicas do currículo, né? Elas devem ser contadas à luz de outros referenciais que não somente os eurocêntricos. É disso que a legislação está falando, né? Que essa chamada civilização europeia, que pelo menos a minha geração estudou como a única civilização no mundo, e infelizmente nós ainda temos esse tipo de pensamento no campo epistemológico, que migra para a educação básica. Então, é entender que tudo isso pode, deve ser contado à luz de outros referenciais, sim, e dentre esses referenciais, as referências à civilização africana ou às civilizações africanas, elas têm que constar, elas têm que estar presentes. E tem outras civilizações, asiáticas, etc., que não aparecem no nosso currículo. Não aparecem como produtoras de conhecimento, de vida, de medicina, de matemática, de lógica. Né? Isso é mudar radicalmente, gente, práticas históricas, inclusive o campo da pesquisa, né? Campo da pesquisa epistemológico sobre a construção do conhecimento. Isso é muito radical e há muita resistência para que essas mudanças aconteçam. Porque, óbvio, se elas são perenes ou se elas permanecem perenes durante tanto tempo, interesses têm de que elas sejam mantidas assim. E isso move, inclusive, recursos para pesquisa, de publicação, de cursos, de formação, move recursos. Estamos numa sociedade capitalista. E, nesse sentido, entender que a civilização europeia é só mais uma das outras civilizações que existiram e que existem hoje no mundo, entender também que, como essa grande civilização com grupos e nações dominadoras, né? Século XVI, século XVII, século XVIII, etc. Enfim, até hoje, tem formas e formas de dominação, né? Ou de tentativas de... Nós estamos no meio de uma guerra, né? A guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, e entender que muito dessa civilização tem sido construída por meio da pilhagem de outras civilizações que ela explorou, né? Então, eu acho que o estudo crítico, por exemplo, sobre a arte africana e afrodiaspórica, eu estou pensando aqui no nosso caso, no museu, numa oficina que trabalha com cultura, com arte, etc., num curso, né? Eu diria que esse estudo crítico sobre a arte africana e afrodiaspórica e os museus pode ser uma boa discussão sobre essa indagação de uma história eurocentrada que nós ainda temos. E eu aprendi, quando criança, não somente eu, imagino que muitas outras, que objetos rituais, por exemplo, africanos e de outras civilizações, que não são do norte, da parte norte, né, do norte global do mundo, e que civilizações que foram dominadas pelos europeus, ou pelo menos viveram processos de tentativas de dominação, de pilhagem dos europeus, esses objetos rituais eu aprendi quando criança que eles eram peças de museus, algo descolado da cultura, descolado da história, descolado da arte, né? E mais, peças de museus de povos incivilizados para admiração dos turistas, né? E eu ficava vendo aquelas enciclopédias e tal, a gente não tinha internet naquela época, e a isso tudo, gente, conforma uma mentalidade, conforma uma subjetividade. E foi preciso muito tempo, muita luta e muita experiência com o próprio movimento negro que vai descolonizando as nossas mentes para eu compreender que a história não era essa. Ou seja, não basta uma história livresca. Acho que a Lei 10.639 e as diretrizes, quando ela fala do movimento negro, quando ela traz os movimentos sociais, ela está mostrando para a escola que esse conhecimento crítico que nós falamos que a escola é responsável, ele não pode acontecer só dentro da escola. Ele tem que estar linkado com a vida social, com a vida cultural, com a ampliação do universo sociocultural dessa estudante e desse estudante. E por isso os vínculos, as relações da escola com a comunidade, com o mundo da cultura, com o mundo das artes, etc., com os movimentos culturais, com os movimentos, com as tradições, isso tudo é muito importante, que a escola se abra.
Então, não pode ser uma escola em que direção, administração e coordenação se baseia, por exemplo, no fundamentalismo religioso para impedir que ações como essas aconteçam por fazer uma leitura rasa de que isso vai contra determinadas verdades que algumas pessoas têm como as suas verdades de vida. Mas uma escola, principalmente a pública, não é lugar de uma verdade, é um lugar das diferentes presenças que se encontram. Bom, então, eu me lembrando fazendo essa leitura, essa reflexão para compartilhar com vocês, eu me lembrei de uma recente reportagem que várias pessoas devem ter acompanhado, da foto, né, e até o vídeo do rei Nabil Mohamed Monforifon Mibombo Njoia, não sei se eu falo corretamente a pronúncia, que é o monarca do povo Bamum de Camarões, que foi ovacionado por dezenas de camaroneses em Berlim, no dia 11 de junho desse ano, ao se sentar no trono roubado do seu bisavô. E a peça ela está exposta no Museu Etnológico de Humboldt-Forum, na capital alemã. Aquela cena, para mim, diz de uma aula de história, de geografia, de arte, de discussão sobre a cultura, do racismo, da exploração colonial, disso tudo. Então, e aí eu vou chamar a atenção para vocês dos movimentos sociais e o papel importante que eles têm nessa luta pelo direito à diversidade, pela equidade, pela igualdade que não seja desacompanhada da equidade e do papel importante que o movimento negro teve para que a 10.639, então, acontecesse, né? Para que esse projeto de luta emancipatória do movimento negro se tornasse lei. E antes mesmo dela, você tem pesquisadores, o Salles Augusto dos Santos é um deles, que tem artigos mostrando como que estados, municípios já iam aprovando legislações com esse teor, mas a gente só consegue em 2003 que ela seja de fato nacional e sancionada pelo presidente Lula. E ela vem, essa sanção, num contexto da sociedade brasileira em que essa luta antirracista começa a ganhar espaços dentro do próprio Estado brasileiro, como nós sabemos. Então, um governo democrático popular sintonizado ou apoiado pelos movimentos sociais e pelo movimento negro, ele instigado a dar respostas públicas, respostas na forma de políticas públicas. É um contexto também que Durban já tinha acontecido em 2001, né? A Conferência de Durban contra racismo, intolerância correlata e tal, e a diplomacia brasileira já tinha sido signatária do Plano de Ação de Durban, já tinha se comprometido para fazer ação afirmativa, já tinha acontecido em 95 a Marcha Zumbi dos Palmares, já tinha sido entregue um documento para o presidente da República à época, que se posicionou também nesse combate ao racismo e na implementação de ações afirmativas, que criou um grupo de trabalho interministerial, tá vendo? Então, você tem, do ponto de vista do processo histórico-político brasileiro e cultural, uma série de avanços dessa luta antirracista protagonizada pelo movimento negro, que é fruto da resistência negra desde os tempos da escravidão, né? E, então, junto com a 10.639, vem uma série de políticas de ações afirmativas que nós sabemos quais são. A própria lei de cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, cotas nos concursos públicos, cotas nas universidades, na pós-graduação, e vem também a criação de um Ministério da Igualdade Racial e de uma Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade no MEC. Tanto o Ministério quanto a Secretaria são extintos durante os governos Temer e Bolsonaro. Eu não preciso dizer para vocês os retrocessos nas políticas sociais que nós tivemos com esses governos, com um golpe em 2016 em relação ao Estado Democrático de Direito. Essa é a minha concepção crítica do que aconteceu, não foi só um impeachment. E não é concepção minha só, você tem bibliografia e estudos da área que vão mostrar essa ideia de um golpe parlamentar, e nós temos, depois de 6 anos, uma retomada dessas políticas, que é o que nós estamos vivendo agora, depois das eleições presidenciais de 22, a retomada do governo Lula, a retomada de um governo democrático com
mil e uma confusões, não, complexidades, porque é uma frente, né, de centro-esquerda, digamos assim, e não é fácil construir essa frente, mas nós tivemos o retorno da CECADI, né, agora no Ministério da Educação, e tivemos agora o Ministério da Igualdade Racial. Nós temos agora, né, o Ministério da Igualdade Racial. E acabamos de ter uma aprovação no Congresso, na Câmara dos Deputados, da revisão da Lei de Cotas, da 12.711 de 2012, com vários aspectos que fazem parte da nossa luta pela ampliação e aperfeiçoamento da Lei de Cotas, aprovados por esse Congresso Nacional. Uma luta incansável de vários deputados e deputadas de esquerda que conseguiram fazer toda uma articulação com esse campo do centro e com alguns partidos de direita, liderados pela deputada Dandara, deputada negra, cotista, ex-cotista, né, e que teve um papel primordial. Então, o contexto das ações afirmativas no Brasil, do século XXI, início do século XXI até hoje, ele também é um contexto que fortaleceu, de alguma forma, a 10.639 e suas diretrizes. Fortaleceu em vários aspectos, mas não é suficiente também ainda para que as coisas estejam, digamos assim, 100%. Nós tivemos uma pesquisa, várias pesquisas, pelo menos 3, uma pelo Todos da Educação, falando dos projetos de implementação, pela análise do SAEB, do Alana, Instituto Alana e Gueledés, com as secretarias municipais de educação, mais uma outra do Peregum, onde nós vemos assim a presença do racismo, assim, as pessoas se opinando sobre, né, as pesquisas mais gerais, e as dificuldades da implementação dessa legislação pelas secretarias municipais, suas equipes, e também dentro da escola básica. Então, isso mostra nesses 20 anos que nós avançamos, sim, avançamos, mas temos muito que avançar ainda. Mas não é fácil quebrar essa estrutura. Eu acho que é isso que a gente tem que entender, ao invés de ficar, digamos assim, batendo na Lei 10.639, como se ela não tivesse tido impacto nenhum. E aí, eu quero caminhar para a gente pensar, afinal de contas, que dimensões a gente pode ver na legislação e nas suas diretrizes, que dimensões ela traz para a gente pensar, então, a educação antirracista nesses 20 anos. E eu separei 4 dimensões para vocês, que eu compartilhei no encontro do Sankofa, que é um grupo do qual eu faço parte, que é um grupo maravilhoso, coordenado pela professora Rosa Margarida, que consegue congregar professoras e professores, pesquisadores e pesquisadoras com foco na formação de professores, com trocas de docentes da educação básica em torno da lei e suas diretrizes. Então, 4 dimensões que eu vejo que me inspiram a ver na lei e suas diretrizes. A primeira eu chamaria da dimensão pedagógica. A lei e as diretrizes, elas colocam em lugar de visibilidade a educação antirracista e a sua dimensão pedagógica. Elas trazem para um lugar de legitimidade as práticas pedagógicas de educação das relações étnico-raciais já existentes nas escolas, invisibilizam universalizante, que desconsideram não somente a diversidade emancipatória, que tem sido produzido por tantas educadoras e educadores, em especial aqui negros e negras antirracistas. Traz para esse lugar de legitimidade essas práticas. Outra da dimensão pedagógica, outro aspecto, é que elas resgatam o protagonismo aos sujeitos e sujeitas negros e negras e os seus saberes ao longo da história. E aí impacta uma visão restrita de ciência. Também resgata o protagonismo, além de resgatar o protagonismo, elas têm reeducado a sociedade, a educação, a política, a universidade, a educação pública e privada. Aos poucos, nós vamos tendo escolas privadas também que começam a entender que estão indo na contramão da LDB, não implementando essa legislação. Poucas, mas já há um movimento. Bom, elas também reeducam do ponto de vista pedagógico, na dimensão pedagógica, muitos coletivos das escolas, negros e também não negros, ao indagar que é preciso trabalhar a história da África e a cultura afro-brasileira, não em momentos pontuais, como nas festas,
em que se comemora a libertação dos escravizados, no folclore, no 20 de novembro, mas em todo o planejamento. Essa é uma dimensão pedagógica, como educação das relações étnico-raciais, porque esse é o primeiro eixo das diretrizes, educação das relações étnico-raciais e para a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A outra é a dimensão política que eu quero mostrar para vocês que eu vejo nesse processo. A lei e as diretrizes, elas articulam as relações étnico-raciais e a educação antirracista com a democratização da educação. Então, isso é muito importante. Elas apontam que, para isso, é preciso mobilizar toda a sociedade, não somente as educadoras e os educadores. Elas alteram o papel do próprio Ministério da Educação, principalmente por intermédio da criação de uma SECADI, que foi fruto de luta dos movimentos sociais, por isso que essa secretaria existiu e voltou a existir, e o movimento negro estava nessa luta. E ela vai alertando o MEC que ele tem a missão de promover a união de esforços com os governos estaduais, municipais e distrital, com as ONGs, com sindicatos, com as associações profissionais, educadoras, educadores, instituições de ensino superior, organismos internacionais, para não somente implementar a lei e as diretrizes, mas, a partir delas, aperfeiçoar a análise e levantar dados sobre a situação de negros e negras na educação básica, no ensino superior, e entender como que a questão das desigualdades raciais ela está presente nas desigualdades escolares. Ainda, elas trouxeram a discussão sobre a desigualdade racial para o centro do nosso debate, mais do que ela já acontecia há tempos atrás, que alguns pesquisadores e pesquisadoras se dedicavam a esse tema, e elas trazem não apenas uma ideia livresca de produzir dados e apresentar nos grandes congressos nacionais e internacionais, mas como uma forma de impactar e de fazer avançar os estudos sobre as desigualdades escolares. Também, do ponto de vista da dimensão que é política dessa legislação e suas diretrizes, elas deram ao destaque e relevância ao movimento negro e seus saberes. Isso você pode ver no texto das diretrizes, né? Desencadearam também ações que destacaram o protagonismo, muitas vezes solitário, de educadoras e educadores negros e não negros antirracistas na educação básica. Elas pautam para a sociedade e para a educação a existência do racismo nas instituições escolares, provocam a educação básica e o ensino superior diante da responsabilidade que essas instâncias, instituições, processos têm para a superação do racismo, entendido como um fenômeno perverso. Tem mais a dimensão política, elas também nos ajudam a ampliar o debate sobre o racismo. O debate sobre acesso e a garantia e a permanência de negros e não negros, não de negros e negras, melhor dizendo, nas escolas da educação básica. E, com isso, também a permanência de outros segmentos discriminados, tratados de forma desigual, vem no bojo da discussão da questão racial. Então, no bojo vem os indígenas, vem aperfeiçoa a discussão quilombola, aperfeiçoa mais a discussão sobre pessoas com deficiência, traz a discussão LGBTQIA+. Eu sempre costumo dizer que, quando a gente olha a questão racial, ela, pelo caráter estrutural e estruturante que a raça tem na nossa sociedade, quando nós focamos nela, você olha que no entorno tem uma série de outros sujeitos e sujeitas, coletivos, também tratados com desigualdades, que estão lá sofrendo desse processo colonial capitalista que nós vivemos. Bom, e, além disso, a lei e as diretrizes, do ponto de vista de dimensões políticas delas, elas nos instam a introduzir na política educacional, nos currículos, nas escolas, ações de reconhecimento do racismo. E isso é muito forte. Reconhecimento do racismo e fazem com que a gente aprofunde mais a nossa discussão sobre justiça social e sobre equidade. E aí vem mais a terceira dimensão, que eu vejo na lei e nas diretrizes, que é uma dimensão ética.
elas contribuem para o aprimoramento de práticas e valores antirracistas nos sistemas de ensino. É uma dimensão ética. Elas nos ajudam a refletir sobre a nossa própria prática e elas trouxeram a questão da construção de uma identidade étnico-racial afirmativa pelas estudantes e pelos estudantes negros como uma ação ética da docência da educação básica. É responsabilidade da docência da educação básica. E no ensino superior, da docência do ensino superior, trabalhar ou construir um clima acolhedor para que as identidades étnico-raciais elas sejam afirmadas e não negadas, como a minha geração, por exemplo, viveu, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Do ponto de vista ético, eu penso que elas introduziram na gramática da política educacional e pedagógica o combate a todas as formas de discriminação e preconceito, não somente a discriminação racial, o preconceito racial e o racismo. E isso vem como uma parte integrante de uma ética que deve orientar as propostas curriculares das escolas, os projetos políticos pedagógicos. Elas vão instar os docentes e as docentes a serem os reais agentes promotores da igualdade racial nas relações étnico-raciais da escola, e que, por meio dessa ação docente, de um modo geral, e não somente na socialização de conteúdos dentro de uma sala de aula, os docentes e as docentes têm como uma das suas tarefas pedagógicas também, e éticas, resgatar a história e a cultura dos afrodescendentes numa perspectiva afirmativa, se contrapondo à perspectiva discriminatória, estereotipada, que durante tanto tempo imperou na formação das educadoras e dos educadores e na formação dos estudantes e das estudantes, e isso causando impactos profundos na autoestima desses sujeitos e sujeitas negras. Eticamente, elas nos reeducam a compreender a importância dos valores culturais, civilizatórios afro-brasileiros, para a construção de uma escola e de uma sociedade que primem não somente pela igualdade, mas que indaguem a igualdade formal e que tragam a equidade e a justiça social e cognitiva para o centro da nossa democracia, luta democrática e luta por uma escola democrática. Elas também vão nos ensinar que a educação das relações étnico-raciais, entendidas como parte de uma educação antirracista, elas vão requerer mudança de discurso, mudança de hábitos, mudança de raciocínios, de lógicas, mudança de gestos, de posturas, de modo de tratar as pessoas, principalmente as negras. E também elas vão nos reorientar a buscar compreender valores e lutas dessa população negra ao longo da história e ser sensível ao sofrimento causado por tantas formas de desqualificação que negros e negras sofrem, desde o histórico da escravidão até hoje, com apelidos depreciativos, brincadeiras, piadas de mau gosto, ridicularização dos traços físicos da população negra, a textura dos seus cabelos, a estética, a demonização das religiões de raiz africana e tudo mais. Então, eu acho que, do ponto de vista ético, as diretrizes, elas têm e a lei, elas têm um potencial de impactar isso, de falar que tem que ser criado condições para que estudantes negros e negras não sejam rejeitados dentro da escola em virtude de ser quem são. E isso juntamente com outros estudantes. Então, além disso, tem uma última dimensão que eu quero tratar com vocês, que eu vejo nessas diretrizes, que é a dimensão estética. A lei e as diretrizes, elas nos orientam ao rompimento com as imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação, manuais didáticos, na sociedade de um modo geral, programas infantis, por exemplo, já que nós estamos falando também de educação básica, contra os negros e negras e também contra os povos indígenas. Elas vão nos ajudar, do ponto de vista ético, numa revisão das próprias imagens sobre a população negra e africana, não só nos livros didáticos, mas em todos os materiais visuais que em torno da escola, material digital, hoje, os questionamentos que nós entendemos, literaturas que nós entendemos, a própria ilustração das literaturas, né? Também elas produzem e fazem emergir e divulgar a beleza da cultura negra e africana e a própria ideia de beleza para o corpo, para a corporeidade
e para todas as dimensões de pessoas negras, né? A ideia da beleza. E elas vão, então, construindo um discurso, elas nos ajudam a ler e a construir um discurso afirmativo sobre a corporeidade negra. Elas também reconhecem e socializam, nos ajudam a socializar na escola e em sala de aula as artes, a cultura, a arquitetura, a música, a dança, a capoeira, a estética das tranças, a pintura, a sensibilidade, o jeito de ser, de existir de negros e negras brasileiros, sem a dimensão folclorizada que, por exemplo, a minha geração viveu na minha infância. E vão trazendo uma dimensão, uma leitura mais afirmativa das civilizações africanas e dessa visão mais holística que várias etnias africanas tinham e têm, e essas leituras simbólicas da vida, né? E nessas civilizações e nas suas culturas, cada indivíduo ele é parte de um todo, ligado, interligado, em função de um cosmos, né? De uma busca de equilíbrio, digamos assim, entre os homens, as mulheres, os sujeitos e essa chamada natureza. E essa ideia do Ubuntu, que a gente fala tanto hoje, ela é uma forma ética e estética de entender a vida, e que ainda nós estamos muito longe disso. E elas nos ensinam essa dimensão da sensibilidade diante da vida, né? E pensando na filosofia africana, o que eu tenho aprendido é a importância do coletivo, né? A gente muitas vezes acha que a importância do coletivo vem das lutas trabalhistas, dos movimentos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na realidade, vem de povos milenares. E os povos africanos são um deles, né? É um deles, melhor dizendo. Bom, e vão nos educar pelos sentidos, né? Uma dimensão sensorial, vão nos educar pela memória, né? Entendido como algo que é ontológico de uma estética africana e afro-brasileira, lembrando muito da memória dos mais velhos e das mais velhas. Nessas culturas, há uma dimensão estética que nos levam a uma aproximação do outro, da outra, da cultura, da corporeidade, que então não dá espaço para essa cultura do ódio que a gente vê crescer na sociedade ocidental e no nosso país, né? Então, eu diria para vocês, fechando, que essas dimensões pedagógicas, políticas, éticas, estéticas, que eu vejo na Lei 10.069, alterando a LDB e as suas diretrizes, elas podem ser trabalhadas, ou deveriam ser trabalhadas, por todas as áreas do conhecimento. Mas, óbvio, há aquelas cuja participação pode ser ainda mais trabalhada. E eu acho que o campo das artes é um deles, né? Acho que o campo das artes tem aí algo muito forte que pode nos ajudar na educação básica, no ensino superior, a romper com racismos, estereótipos e a implementar a 10.639 junto com outros campos disciplinares. E, finalizando, eu diria que esse legado ético e estético das civilizações africanas, que se espalha pela diáspora e é reinterpretado pela diáspora africana, uma delas o Brasil, eu acho que ele tem que ser recuperado, né? Não somente pelos negros e negras da diáspora, mas principalmente por uma educação antirracista. Tem que ser recuperado e ele não pode acontecer distanciado de um ativismo político emancipatório, porque nós estamos, quando dizemos tudo isso e quando implementamos tudo isso, quando lutamos para que a implementação da 10.639 aconteça da forma como ela precisa acontecer, e queremos olhar para daqui a mais 10 anos, por exemplo, e ver uma situação diferente dessa que nós estamos vendo hoje, nós não podemos esquecer que nós estamos mexendo com relações de poder. Nós estamos tirando das mãos de determinados setores a hegemonia sobre o currículo e a decisão da seleção do que vai para esse currículo. Por isso é uma tensão, é uma luta política também, não é só pedagógico, entendeu? Por isso a sintonia com o movimento social e o movimento negro ela é muito importante. Com núcleos de estudos afro-brasileiros nas universidades, ela é muito importante. Ou seja, lembra lá da dimensão da africanidade, o coletivo. É isso que nos faz forte. E eu diria para vocês que lutar contra o racismo, o machismo, o capitalismo, a LGBTQIA+fobia, o etarismo, o capacitismo, implica em nós não nos perdermos
em algo que hoje tem sido espalhado pelo nosso país, que é a armadilha do ódio. Nós não podemos nos perder aí. Eu penso que a educação e o Brasil, elas não podem se deixar levar por essa onda do ódio, pelo fundamentalismo religioso, pela violência da extrema-direita, hoje em curso. E eu acho que o campo das artes pode nos ajudar muito a superar essa situação. É isso que eu queria compartilhar. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Nilma. Tô, tô muito feliz, assim, com a sua fala. Acho que todo mundo que está aqui com a gente, nós alcançamos quase 270 pessoas. É um público majoritariamente de professores ou de licenciandos. Então, acho que foi um momento muito importante, assim. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. Acho que alguém perguntou sobre um material. A professora mandou um material para a gente. A gente compartilhou já com vocês dentro daquele manual do curso que a gente enviou por e-mail. Então, lá vocês têm acesso a uma parte do Drive com alguns textos que a professora Nilma compartilhou, que podem ser bem legais para complementar o estudo dessa aula que a gente teve aqui. E aí a gente foi recebendo várias perguntas no decorrer da fala da professora. Tinha algumas perguntas bem interessantes, assim. É, eu vou começar a passar algumas delas. Então, tá bom, são várias. Eu não sei se a gente vai ter tempo para ir respondendo todas, mas vou começando. É, Franklin Rodrigues comentou, né? Frente ao movimento social histórico, hoje, os funcionários de escola básica parecem estar fora dos debates que giram em torno de programas de formação, inicial e continuada, bem como de criação de espaços formativos. Como favorecer e valorizar o profissional de educação que compõe o quadro de apoio escolar, por exemplo, uma vez que é nestes quadros que há presença e se sente tanto na relação da divisão de trabalho quanto nas questões étnico-raciais. Você acha que a gente vai vendo uma pergunta de cada vez? Não, eu prefiro que você faça um bloco para mim, talvez um bloco de 5 perguntas. Às vezes a gente não consegue responder todas, mas acho que Mas é. talvez um bloco com 5, 6 perguntas e eu respondo. Tá bom, então eu vou seguir aqui. É, Então, acho que a próxima pergunta é inclusive, é inclusive parecida. A Denise comentou sobre que ela começou a implementar a lei e pesquisar sobre isso quando a lei já tinha quase 10 anos. E ela só descobriu a lei, pensou sobre a lei, porque ela estava fazendo uma pesquisa para uma monografia. E aí ela acha que, tipo, o quadro escolar de professores atualmente nem sempre tem acesso à lei. E ela ficou se perguntando sobre como as secretarias de educação podem implementar a lei, principalmente com esses professores mais antigos que não tiveram essa formação antirracista já na sua formação de graduação. Tem várias perguntas, na verdade, que perpassam esse assunto, assim, dessa formação continuada, dos professores que estão na escola. Então, acho que isso é o que tem sido uma questão, assim, para os professores. Hum. E aí tem Isabela, que fez uma pergunta, que ela fala: diante da mudança no currículo, com o processo de implementação do novo ensino médio, como a senhora avalia as implicações e desafios da aplicabilidade da lei neste novo cenário? E a Isabela também fez algumas perguntas a respeito da aplicação da lei dentro da educação prisional. Diante dos desafios cotidianos da educação prisional,
limitação docente, territorial e estrutural das escolas prisionais, como construir estratégias de implementação dentro da Lei 10.639. Tá, e acho que uma última pergunta que temos aqui é: professora, sou professor não negro e sinto grande necessidade de problematizar a animalização que é manifestada nos anos iniciais de forma naturalizada e esconde de forma aperfeiçoada sofisticadas produções de racismo. Essa animalização é um processo de desumanizar o negro e o diferente e as mulheres. Que caminhos são importantes para traçar a superação dessa realidade? Então, acho que tem três questões aqui principais, né? Que uma trata sobre essa formação continuada dos professores, tem depois essa questão sobre a aplicação no sistema de educação prisional, e essa última sobre os anos iniciais e esse racismo estrutural que atravessa tão naturalizadamente crianças tão pequenas, né? Outra coisa que eu fiquei pensando também é sobre essa aplicação da lei, assim, fazem 20 anos que a lei passou a existir, e 20 anos parece muito tempo, assim, né, quando a gente fala, mas como também foi comentado por outros professores, é muito demorado o processo da lei chegar de fato no cotidiano da escola. E aí eu fiquei pensando que essa lei tem como objetivo principalmente uma mudança no pensamento dentro da escola, na forma de se pensar a educação. E fiquei querendo ouvir da senhora alguns relatos assim de tipo quais são as implicações já visíveis dentro do contexto escolar no Brasil decorrentes da lei. Porque às vezes o racismo ele opera de forma tão cruel e tão estrutural que é um pouco difícil, assim, né? A gente conseguir enxergar esses movimentos que a lei pode ter provocado. E eu acho que é legal também pensar em relatos e de como isso tem acontecido até estruturalmente, apesar de estar longe de ser hegemônico um pensamento antirracista nas nossas escolas, né? Acho que a gente pode fechar por aqui. Então, muito obrigada pelas questões, obrigada pelas palavras que li aqui no site muito rapidamente, né? Mas palavras de apoio, de congratulação pela palestra, eu agradeço a vocês. Em relação às perguntas, né, que são colocadas, eu acho que em relação à questão dos funcionários, né, da educação, das escolas de educação básica, equipe técnica e todos os outros, né, cantineiros, cantineiras, porteiros, etc. Olha, eu diria para vocês que muito recentemente é que tem se configurado para uma série de pesquisadores e pesquisadoras do campo das relações raciais e da formação de professores e professoras a importância de ir para além do professor e da professora, do gestor e da gestora e da coordenação pedagógica. Eu acho que vai num crescendo do amadurecimento da própria discussão, sabe? Tanto teórica quanto da ação política de mudanças, quer seja via o governo federal, secretarias estaduais e municipais, em função das próprias dificuldades de introdução da discussão e de fazê-la gerar mudanças, né? Então, acho que o grande foco vem, óbvio, né, sobre professor e professor, porque é quem está lá no chamado chão da escola, né, que está lá direto, responsável por a socialização desse conhecimento, e a gente sabe da importância da docência. Depois, nós começamos a entender que não era só a docência sozinha, mas você tinha ali coordenadores, coordenadoras pedagógicas, que, inclusive, quando são profissionais, ou que têm mesmo uma atitude racista, ou que têm um desconhecimento total sobre as questões trazidas pela lei e suas diretrizes, ou que são figuras que trabalham pouco a dimensão coletiva e são pessoas com viés autoritário.
e isso tem a ver também com a gestão da escola, com a direção das escolas. Eu estou falando especificamente na educação básica, mas no ensino superior também isso vai acontecer. Nós percebemos, e isso numa pesquisa que eu coordenei, sobre práticas pedagógicas de trabalho com a Lei 10.639 nas escolas, nós percebemos que esses perfis de gestão e de coordenação pedagógica, eles travam o trabalho com a Lei 10.639. Não estimulam, por exemplo, os projetos pedagógicos, os projetos interdisciplinares que professores e professoras que querem implementar a lei vão desenvolvendo dentro da escola. Tem verdadeiras formas inclusive, embates, muitas vezes, que aconteciam e ainda acontecem dentro da escola, gestões com viés fundamentalista religioso, que, infelizmente, tem uma visão estereotipada sobre tudo que diz respeito à história e cultura africana afro-brasileira, relacionando isso com forças do mal, etc, etc. Aí nós começamos a pesquisar também e a discutir esse papel da gestão e da coordenação junto com a docência. E agora, eu acho que a gente vem percebendo muito mais, e essa pesquisa Gueledés Alana, se as pessoas ainda não conhecem, podem acessar o site do Instituto Alana, ou o site do Gueledés, Instituto da Mulher Negra, que a pesquisa ela está lá, você pode baixar para download, você pode ler todo o material, que foi uma pesquisa feita com secretários municipais do Brasil todo, que teve a ajuda da Undime, né, da União dos Secretários Municipais, né, de Educação. A Undime também teve uma participação nessa legislação. Não sei nem se alguém colocou pensei que alguém tinha colocado ali o site do Gueledés e do Instituto Alana. Seria legal, né? Colocar para o pessoal, então, da pesquisa. Ela vai mostrando para a gente esse aspecto importante das equipes de gestão e das equipes que estão dentro da escola, que são técnicas, que são técnicos e que também foram, digamos assim, esquecidos, eu posso dizer assim, com aspas, por esses processos quando a gente fala de formação continuada na perspectiva da lei das diretrizes, sabe? É óbvio que existem práticas que incorporam, trazem para dentro da reflexão esses funcionários, essas funcionárias, mas a grande maioria eles ficam fora, e eles e elas ficam fora. E hoje nós estamos percebendo que, primeiro, essas pessoas são importantíssimas, né? Na implementação de uma educação antirracista, elas dominam informações digamos assim, orientações técnicas que dizem respeito desde a matrícula, a resposta dos censos, a orientação dos pais e das mães para responder o censo escolar e o critério de raça-cor, e muitas vezes interferem de forma que não é a forma mais adequada, e que também jogam com relações de poder dentro da escola. Isso quando você pensa em equipes. Há também um outro grupo que você vai pensar, as cantineiras, os porteiros, que nessa relação entre desigualdade racial e desigualdade econômica, geralmente são pessoas negras e negros, principalmente em determinadas regiões do Brasil, e que poderiam também estar sendo reeducados e formadas, inclusive no trato com as crianças negras, no trato com a comunidade, né, no trato com as próprias professoras e professores, e numa construção, inclusive, de uma autoestima, porque muitas vezes são de gerações mais velhas, né, que não tiveram, digamos assim, a escola ainda sacudida por essas questões que hoje nós temos, com todos os limites que a gente sabe. Então, eu queria dizer que nós estamos ficando mais atentos a essas questões, e tem uma autora chamada Sandra Coleman, que ela tem livros publicados muito interessantes, e o último dela, ela fez conversas com as cantineiras. E é muito interessante ouvir os relatos dessas mulheres, na sua grande maioria, mulheres negras, né? E também o que elas vivenciam de racismo nas suas vidas, estando dentro das escolas. Então, é outro quadro, gente, extremamente complexo e necessário da gente entender, estudar e de lutar para que as secretarias, ao pensar formação continuada na perspectiva das leis, das diretrizes, incluam esses sujeitos, porque eles ficam fora, entendeu? Dessa dimensão pedagógica, como se o espaço do administrativo, do cuidado com a alimentação, do cuidado com a segurança das escolas, isso ficasse fora do pedagógico.
Então, eu acho que isso mostra para nós que a gente tem uma leitura ainda muito limitada do que é esse pedagógico dentro da escola, como se fosse só sala de aula, uma visão limitada sobre o currículo, como se o currículo fosse só os conteúdos que a gente está ministrando, e não essa discussão mais ampla do campo do currículo, que é essa feitura, né, pedagógica que todos nós estamos envolvidos quando estamos dentro de um espaço-tempo chamado escola, e também um espaço-tempo chamado universidade. No que diz respeito à questão da professora que descobriu depois de 10 anos, que bom que descobriu depois de 10 anos, né? Porque, infelizmente, depois de 20 anos, tem gente que ainda não descobriu. Mas acho importante e seria muito interessante esses relatos, né? Nós temos os relatos de profissionais da educação e quando a discussão trazida pela lei e suas diretrizes, ela se apresenta para essas profissionais, esses profissionais, principalmente aqueles e aquelas que são de uma geração anterior a essa legislação. E mesmo lembrando, gente, que anterior à própria 10.639, nós já tínhamos ações. Lembra que eu falei que já tinham legislações e tudo mais? Eu até tinha trazido, mas ia ficar uma coisa muito longa, eu cortei. Mas, por exemplo, um exemplo é a Bahia, que já tem muito tempo, já tinha uma discussão sobre Belo Horizonte, na nossa lei orgânica, já tinha lá inserida a discussão, mas isso não ganhava um impulso, entendeu? Então, quando você vem a alteração da LDB em nível nacional, dá um impulso outro, né? Então, antes de 2003, ações existiam e essas ações eram muito mais puxadas, impactadas pelo movimento negro, né? Pelos grupos culturais, pelos ativistas e ativistas, e elas não tinham uma entrada de legitimidade para dentro da escola. Era a direção que era mais sensível, era o grupo de professores negros e negras que estavam ali, que puxava aquela discussão, mas não hoje, como a gente pode ver, até um professor fala, olha, eu não sou negro, eu sei que eu tenho que implementar, eu tenho a preocupação com as crianças nos anos iniciais, esse também é meu dever, porque a discussão antirracista trazida por essa legislação, ela é para todas as pessoas, independentemente do seu pertencimento étnico-racial. Porque a ideia é que o combate ao racismo ele é uma ação necessária de todas as pessoas, porque uma sociedade que tem o racismo na sua estrutura, estruturando mentalidades e subjetividades, ela não pode ser uma sociedade que caminha rumo a uma justiça social e o racismo ele enfraquece a democracia, né? Bom, então, eu acho que no que diz respeito às secretarias, essa reunião do 19º Fórum da Undime, da Organização dos Secretários Municipais de Educação, foi o primeiro momento que a discussão sobre a Lei 10.639 e suas diretrizes apareceu num lugar específico para todas as secretárias e suas equipes. A pesquisa Alana Gueledés foi lá apresentada, eu tive uma fala como consultora da Fundação Santiliana e foi muito impactante essa discussão. E também acho que vai impactar a formação continuada a questão do Fundeb, da condicionalidade 3 do Fundeb, que é pensar recursos também voltados para a superação das desigualdades escolares, dentre elas as raciais. Então, eu acho que tudo isso tende, nos próximos anos, a você ter uma movimentação diferenciada nessa formação continuada. De outra parte, também é necessária uma reivindicação, uma organização das próprias profissionais e dos próprios profissionais da educação, que precisam também reivindicar que, na sua formação continuada, essas questões aconteçam. Eu acho que tem uma parte importante dos sindicatos de professores e professoras também incluírem nas suas pautas a discussão da educação antirracista e o que preconiza a Lei 10.639, ou seja, tem aí movimentos que são locais, que são internos, e movimentos que têm que ser nacionais, mais organizativos de outras ordens. Bom, com relação ao novo ensino médio, olha, é um grande nó, gente, porque eu sou partícipe daquelas e daqueles que acham que tem que revogar essa legislação, porque ela fragiliza muito mais o nosso ensino médio do que propicia o que se argumenta retoricamente, que é uma forma de inovação do nosso ensino médio. Eu penso que é uma legislação que é pensada para uma, como é que eu diria, para uma sociedade meio ilusória, né?
digamos assim, em que não percebe as desigualdades sociais, raciais, que atravessam a vida da população brasileira e que atravessam principalmente a vida daqueles e daquelas que acessam a escola pública e nossos jovens, nossos adolescentes e jovens, que vai expulsando esses jovens desse ensino médio, do direito ao ensino médio, e vai expulsando, e esses jovens voltam depois na educação de jovens adultos, e a grande maioria deles é negra. Então, eu acho que pensar a legislação, a 10.639, e esse novo ensino médio, é pensar em algo que é incongruente. Por isso, eu acho que, sim, entre outras questões que têm sido colocadas pelo campo da educação em relação ao novo ensino médio, ele não dá espaço para essa discussão, na minha opinião, né? Ele restringe. E professores e professoras atuando nessa matriz desse novo ensino médio vão ter que se desdobrar e ter muita consciência da lei das diretrizes para encontrar brechas para fazer isso. E isso é horrível, porque uma legislação que é obrigatória, que é a LDB, ela não pode ficar restrita a brechas dentro do currículo e dentro da própria condução do ensino médio para poder ser implementada. Então, acho muito sério. Espero que o Ministério da Educação, que já tem aí o resultado da comissão que estava fazendo esse estudo, tenha a coragem de revogar isso, né? Sei que tem interesses outros em jogo, mas eu espero muito que tenha a coragem de revogar e de trazer outras discussões e outra tentativa de formação do ensino médio. Porque o ensino médio na educação básica, gente, ele ficou como lugar do não lugar, né? E isso não é de agora, isso é da história do próprio ensino médio. Na hora que você retira essa divisão dual, né? Prepara para o mercado, ou prepara para o acadêmico, para o científico, etc. Na hora que a luta social pelo direito à educação fala, olha, esse ensino médio tem que ser uma coisa só para todo mundo, isso é como se você puxasse o tapete de uma lógica extremamente dual da forma de ver a sociedade e de ver formação dos meninos de classe média alta, formação dos meninos pobres. Então, rever o ensino médio, a gente vai ter que voltar lá atrás, porque não basta fazer propostas olhando o ensino médio pelo que ele é hoje, você tem que olhar o ensino médio, na minha opinião, pela forma como ele foi sendo constituído. E o olhar da dimensão étnico-racial é olhar lá atrás e ver quem é que sempre foi excluído de um ensino médio de melhor qualidade ou do próprio ensino médio e que sai e depois volta de novo, quando consegue voltar, mas pela entrada da EJA. População negra, né? A educação prisional acho que é um grande desafio também. Também vejo que hoje as pesquisas sobre educação prisional começam a se abrir para o que a 10.639 e as suas diretrizes trazem, principalmente nessa articulação dessa interseccionalidade perversa, né? Entre a questão econômica, a questão racial, o gênero, a questão da diversidade sexual. Então, eu acho assim, que ainda é um campo a ser mais explorado, tanto para pensar como implementar a 10.639, e inclusive levantar práticas que possam acontecer. Eu não as conheço, mas certamente quem me escuta, quem me vê, conhece práticas assim, como de pensar a formação continuada das profissionais e profissionais que lá trabalham, como pensar estratégias pedagógicas de trabalho, isso também para as medidas socioeducativas. Olha, gente, tem muita coisa ainda, tem muito campo descoberto para a implementação da 10.639. Agora, eu poderia falar assim, puxa, mas que coisa, a gente não conseguir pensar. Não, eu penso que quanto mais vai se abrindo lacunas, campos que a gente precisa de enfrentar, mais mostra para a gente de que essa legislação tem aquelas dimensões que eu chamei a atenção, política, ética, estética, pedagógica, e que ela está impactando, de alguma forma, a educação brasileira, sabe? Então, a questão não é falar, é a lei ou não é a lei. Nós estamos falando da sociedade brasileira, gente. Nós estamos falando da educação brasileira. Nós estamos falando do racismo no Brasil e como que esse racismo se expressa nas instituições que formam as pessoas no nosso país. É isso. Então, por isso que eu falei, a temática da lei das diretrizes, a questão que ela traz, que é a questão racial, que é a educação antirracista, ela está no cerne das relações de poder. E é por isso que é tão duro implementar da forma como ela deveria estar sendo implementada. Entenderam? Bom, e com relação à outra pergunta,
primeiro, é isso que eu falei, o professor, sobre a questão da animalização e tal, é isso mesmo, é para todos os profissionais. Então, eu não falo aqui somente para profissionais negros e não negras, mas é óbvio que na minha fala, a ênfase na questão afro-brasileira e africana ela vai ser forte, porque esse é o tema central da lei das diretrizes. Mas as pessoas brancas que atuam na educação básica e no ensino superior têm a responsabilidade também, não somente de implementar por meio de práticas, ações, conteúdos, mas de fazer uma revisão de si mesma nesse lugar das relações étnico-raciais no Brasil. Nesse lugar também de relações de poder micro que acontece entre negros e brancos nas próprias instituições escolares, nas próprias instituições de ensino superior, ou seja, tudo aquilo que a Cida Bento assim brilhantemente nos traz na discussão da branquitude, na discussão do Pacto Narciso da branquitude, não é isso? Tudo isso, gente, tem que entrar numa formação para a educação das relações étnico-raciais também. Então, a gente tem que dialogar com a questão da autoestima das pessoas negras, etc. Mas nós também temos que dialogar com a questão da branquitude, com o lugar do branco, porque crianças negras e brancas passam também por professores brancos e brancas. E aí, qual é o trabalho com as relações étnico-raciais que se faz se eu, por exemplo, nutro de preconceitos, nutro de valores, não indago a minha branquitude, não crio uma branquitude crítica? Acho que tudo isso também tem a ver. Então, acho que quando você destaca, fala, eu estou preocupado com as minhas crianças e tal, mostra também que tem aí um processo de revisão, de rediscussão desse lugar como profissional branco na educação, que precisa implementar também o que é a LDB. E eu penso que, do ponto de vista de ir além e superar essa ideia da animalização, além da relação pedagógica ter que ser eivada de uma relação humana, e essa relação humana diz respeito a tudo, a forma como se relaciona com as crianças negras e brancas, o toque nessas crianças, se é que vai trabalhar com essas crianças, tem a ver, principalmente quando a gente está falando de bebês e crianças pequenas, né? Tem a ver com o olhar que se direciona para elas, tem a ver com essa dimensão sensorial toda que eu chamava atenção, e não somente com o conteúdo que você está trabalhando, tem a ver com essa relação, né? Uma mudança nessa relação. E você tem hoje instrumentais, vamos dizer assim, como a literatura, você tem histórias, você tem brinquedos, nós temos brincadeiras, nós temos contos, nós temos sites que a gente pode entrar e também trabalhar e trazer elementos que possam ajudar dentro de sala de aula a fazer essa superação de leituras de formas que animalizam, que inferiorizam, estereotipam as crianças negras. Eu digo que é material de suporte pedagógico, teórico, que ajuda a pensar estratégias pedagógicas a serem mantidas. Além disso, eu penso que tem um lugar nosso, que é da denúncia, dentro da própria escola, junto à coordenação, quando situações como essas elas acontecem. E esse é um lugar do chato, da chata, que a gente vai ter que fazer, né? Porque ninguém constrói a luta política, a luta pedagógica e avança sem demarcar posições. Então, muitas vezes, exige que nós demarquemos posições, e isso nos coloca, muitas vezes, em situações delicadas. A gente sabe disso. Não é só em relação à Lei 10.639, mas em relação de outras posições políticas que a gente tem que tomar. Mas, muitas vezes, uma tomada de posição política de alguém que, por exemplo, no contexto do racismo, não se espera que faça, então, uma pessoa branca não vai fazer uma demarcação como essa. Pode impactar, inclusive, mentalidades e práticas racistas. Eu acho que isso é possível de acontecer também. Então, eu diria que é isso, talvez sejam essas as questões e falar que tem situações acontecendo visíveis, né, as implicações visíveis. Hoje, por exemplo, nós temos disciplinas nos cursos de formação inicial de professores, não em todos eles, como a lei preconiza, mas nós temos hoje disciplinas que são obrigatórias, disciplinas que são optativas, coisa que antes não existia. Lá em 2003, raramente nós tínhamos. Eram disciplinas que, quando eram dadas, elas eram dadas sempre por algum professor negro, negra, que sabia dessa importância. Mas hoje a gente tem, muitas vezes, por pressão das estudantes dos estudantes.
Então, quando se abre uma disciplina optativa sobre o tema, a demanda de estudantes que vão para essas discussões, principalmente estudantes negros e negras, estudantes cotistas, e também estudantes brancos e brancas também que chegam. Então, e essa pressão, para mim, ela tem a ver com o contexto das ações afirmativas, com a entrada desses coletivos diversos, desses sujeitos de coletivos diversos, por meio das cotas, para as instituições públicas de ensino superior. Então, é um grupo de estudantes que está ávido por conhecer mais sobre esse tema, porque é um grupo diferenciado daqueles outros estudantes que antes ocupavam os bancos desses cursos superiores. Então, está tudo interligado, tá vendo? Tudo interligado. Por isso, a igualdade racial ela precisa de uma série de políticas, e a educação básica ela tem que dialogar com essas outras políticas. E nós, na educação básica, temos que conhecer essas outras políticas. Não é só o contexto da Lei 10.000 e as diretrizes, é o contexto da discussão do antirracismo no Brasil. A outra coisa também que nós já temos, e Pernambuco é um exemplo disso, nós temos hoje concursos públicos para a área de história e cultura afro-brasileira e africana, coisa que era impensável há tempos atrás, e tem hoje uma pressão sobre as instituições federais, principalmente, para que elas implementem a Lei 12.990, cotas raciais nos concursos públicos, abrindo concursos públicos para profissionais negros e negras nas mais diversas áreas, e nós sabemos que as áreas das humanidades, das sociais, etc., são áreas que nós temos mais quadros negros e negras, mais pessoas negras e negras formados nessas áreas, né? Em função de uma série de desigualdades nesse campo disciplinar do conhecimento. Aqui na UFMG, que é onde eu sou professora, agora o conselho nosso já aprovou uma resolução que vai fazer essa implementação em toda a universidade. É tardio, perto de 2014? Mas esse processo no Brasil, ele nunca foi um processo abrupto e rápido. Mas o que eu acho importante é entender que as coisas acontecem e ver quando elas acontecem. Não só denunciar que elas demoraram a acontecer. Sim, elas demoraram a acontecer, mas estão acontecendo? É isso. E agora o meu foco tem que acontecer da melhor maneira possível. E aí tem o controle social, o controle público, que é a nossa ação na sociedade. Então, outro exemplo de implicações visíveis, de mudanças visíveis, é o campo da produção teórica, a quantidade de pesquisas, a quantidade de pessoas fazendo dissertações e teses, não negras, negras. Também um outro campo, que é o campo da literatura, a quantidade de literatura infantil, literatura infanto-juvenil, por exemplo, o olhar sobre os bebês e as crianças pequenas e a questão racial que vem crescendo no nosso país. Então, eu acho que tem aí focos visíveis de mudanças, inclusive do próprio mercado editorial hoje, né? O próprio Programa Nacional do Livro Didático. E, gente, eu estou falando aqui pensando nos nossos avanços e lembrando de consideração um hiato de 6 anos, em que nenhuma ação emancipatória antirracista foi, digamos assim, realizada, instigada, por exemplo, por meio do governo federal. E isso impactando também governos estaduais e municipais com perfil conservador, de direita e de extrema-direita, que nós temos esse fenômeno no Brasil nos últimos anos. Então, lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, nós temos como desafio avançar e colocar ainda mais em prática num contexto de um Brasil muito dividido, né, ideologicamente, e que nós ainda não conseguimos superar essa cultura do ódio, nós ainda não conseguimos superar as fake news, os WhatsApps, etc. Não conseguimos superar a intolerância religiosa e o fundamentalismo religioso. Então, nós estamos, sim, volto a insistir, no cerne das relações de poder, quando nós queremos construir garantia de direitos, democracia e uma sociedade, uma educação antirracista. É isso. Muito obrigada, professora. Enfim, tinham algumas outras perguntas, mas acho que o tempo já está se acabando. Mas acho que, inclusive, na sua fala, você já contemplou algumas perguntas, tinham perguntas acerca de material didático, que acho que a senhora também já acabou falando um pouco. Queria te agradecer muito, agradecer por essa noite, acho que foi uma noite incrível, foi uma abertura maravilhosa para o nosso curso. Obrigada.
Já é quase 9 horas, ainda temos 230 pessoas aqui com a gente. Que Então, bom. acho que é a prova de que foi ótimo mesmo também. Eu não sei se a senhora chegou a ver, mas tem muitas palavras bonitas para você aqui no Eu vou vendo um chat. pouquinho aqui. Eu fico Todo mundo olhando assim. dizendo que te ama muito. Ah, que bom. Obrigada, gente. Camila, eu vou só te interromper aqui, porque eu não podia deixar de agradecer a professora Nilma. Eu acho que, assim, a gente não poderia ter começado esse curso de melhor forma. Obrigada, Sabe, é Aline. realmente uma honra muito grande, porque eu acho que tem a ver com esse trabalho de continuidade que a gente tem feito aqui na oficina. E uma coisa que a senhora fala que eu sinto muito e que a gente, nesse trabalho, né, de educadores de museu, né, somos educadores, assim, nesse sentido, é desse trabalho que é epistêmico, de fato, para essa desconstrução de uma cognição que realmente é de subjugação, né? Então, a gente percebe do que a gente trabalha muito com artistas, né? Muitos artistas negros, muitos artistas indígenas, como essas pessoas estão ali trabalhando essa visualidade, né? Essa relação, essa ferramenta estética, mas não só isso, porque tem uma relação diretamente ligada às suas próprias cosmologias, aos seus próprios saberes, né? Então, está tudo muito implicado dessa própria diferença que a gente vem construindo sobre essa relação do que é uma arte contemporânea hoje em dia, o que é o que seria uma arte popular, né? Já Uhum. como a Lélia Gonzalez falava, né, sobre essa ideia que é uma ideia elitista, né, que é uma ideia da branquitude, como a gente pode fazer todo esse processo como um lugar de dissolução, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a sua fala complementa tudo isso que a gente vem trabalhando aqui. Eu realmente agradeço. Queria muito conhecê-la pessoalmente. Espero que um dia Ah, a gente se encontre. teremos oportunidade. Com certeza. E é isso, realmente. Deixo as minhas palavras de Camila. Eu acho que vai ter as informações finais, né? Mas não poderia deixar de falar, assim, em nome da oficina, como no geral, eu como gerente, que a sua participação realmente só nos acrescenta, assim. Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Muito obrigada às pessoas que estão aqui até agora nos ouvindo, né? Sim. É, além de todo agradecimento, assim, do fim dessa noite, que foi realmente, desse encontro foi realmente lindo, quero convidar todo mundo para estar aqui também no nosso próximo encontro, que vai ser quinta-feira. Vai ser um diálogo, o nome do encontro é Pedagoginga e uma crítica à pedagogia do evento. Vai ser com Alanda Rosa e Rosenilton de Oliveira. Acho que também vai ser um encontro maravilhoso, assim. Então, espero todos aqui na quinta. E também falar que tem um pequeno erro no manual sobre uma data. E aí algumas pessoas vieram perguntar isso. Tem uma data dizendo que vai ser em novembro. E não vai ser, gente. É seguindo o fluxo de terças e quintas. E no formulário também que vocês se inscreveram tá a data certinha, então não precisam ficar com essa dúvida, tá? E é isso. Muito obrigada, professora Nilma. Tchau, gente. Obrigada eu. Pessoalmente, em nome da oficina, Grande acho que estamos beijo. muito contemplados. Então, tá Um bom. cheiro a você. Tchau para vocês. Tudo de bom, muita força. Axé para todos nós. Axé, boa noite a todo mundo, bom descanso. Boa Tchau, noite. tchau.